Querido Deus, Pai amado, aqui estamos diante de Tua grandeza para humildemente pedirmos que te pedimos de agradecer por esses dias que estivemos aqui estudando sobre Tua palavra. Senhor, envia o Teu Espírito Santo para que daqui para frente e sempre estejamos unidos pela Tua palavra, unidos pela Tua palavra. Pedimos também que abençoe a todos quantos estão aqui presentes, as pessoas que também não puderam vir, os convidados, as pessoas convidadas que não puderam se fazer presente, que tu possa estar. Envia teu Espírito Santo, Senhor, para que ilumine nosso palestrante, os colegas, e que a sua palavra seja cada vez mais compreendida e que nós possamos no futuro aguardar a volta do Senhor para nos levar à nação celestial. Pedimos que essa sessão, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos. Boa noite. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória seja Deus. Estamos hoje já com saudades, porque a gente vai encerrar hoje essa etapa. Alguém chegou comigo agora e perguntou: pastor, é hoje que termina? Eu digo: não, a gente encerra essa etapa, né? Mas a programação continua. Sábado pela manhã, às vezes à tarde, domingo à noite e quarta-feira à noite. São programações oficiais da igreja que você está convidado a participar conosco, estar aqui para participar e acompanhar. Bom, a gente vai avançar no tema de hoje. O tema de hoje que foi anunciado ontem é a obra do Espírito Santo em você. Vocês estão lembrados que ontem nós começamos aqui a falar, nós falamos um pouco sobre o batismo, né? Nós falamos sobre o batismo. E o batismo, na verdade, é a porta de entrada para a igreja de Deus. O batismo é a porta de entrada para a igreja de Deus. E eu acho que todos vocês vão lembrar dessa tela que nós usamos ontem. Tá? E eu queria que você voltasse a Bíblia de novo nesse texto. João, capítulo 16, verso 8. Página 826 do Novo Testamento. A Bíblia que você está usando emprestada. As outras Bíblias eu não sei qual é a paginação, vai variar muito de Bíblia para Bíblia. João capítulo 16, verso 8. Todo mundo achou? Não, tem gente ainda folheando. Vamos deixar todos acharem. João 16, 8. Esse foi um texto muito importante que nós analisamos ontem. Vamos ler? Diz o texto assim: quando ele vier, convencerá o mundo de três coisas. Quais são? O pecado. Vocês já sabem isso aqui. A gente ontem falou bastante. E isso é o que Cristo faz com a gente. Ele nos toma, ele nos faz reconhecer o nosso pecado, nos convence a ir à justiça, que é uma pessoa, lembram? Essa pessoa é Jesus Cristo, e ajuda-nos no juízo. Esse juízo aqui é o quê? São as decisões que nós tomamos. Tá? Decisão de participar do batismo. Ontem a gente viu que alguns dos que estão aqui pensam que foram batizados, mas na verdade não foram, né? Porque não seguiram os passos bíblicos para o batismo. E o batismo, além de ser um reconhecimento do meu estado pecaminoso e caminhar para uma vida santa diante de Deus, no processo da justificação, santificação e glorificação, além disso, o batismo é a porta de entrada para a igreja de Deus. E o Espírito Santo, obviamente, vai nos conduzir a esse juízo para estarmos na igreja de Deus. Hoje, eu vou falar um pouco sobre esse aspecto do Espírito Santo nos levando para a igreja verdadeira.
Eu pergunto para você, será que Deus tem uma igreja verdadeira nessa terra? Não me forcem dizer qual é. Pastor, você não vai dizer? Não, a Bíblia vai dizer, tá certo? A Bíblia vai nos mostrar qual é a igreja verdadeira, a igreja que eu preciso, que você precisa participar. Se eu for dizer o nome dela, você já sabe o nome que eu vou dizer. Então eu não quero eu dizer, eu quero que você veja na Bíblia qual é a igreja de Deus. Não o nome, não a placa, tá? A Bíblia não apresenta uma placa de igreja, mas a qualidade da igreja, que é a sua igreja nessa terra, onde estão aqueles que foram escolhidos para levantar bem alto o seu nome. Então vamos lá. Nós vamos começar com uma história. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, está pertinho aí, né? Não, perdão. Página 6. Gênesis capítulo 6, versos 12 a 14. Gênesis 6, 12 a 14. Todo mundo achou? Isso é fácil, né? Então vamos lá, alguém lê para mim bem alto. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua que se preste, nela fará comprimento, preparará e com defundo por dentro e por fora. Essa é a história do que mesmo? É a história do dilúvio, né? Todos nós já ouvimos essa história, a história do dilúvio. Como Deus orientou Moisés a construir uma arca, né? Porque ele ia destruir a terra. Ele ia destruir a terra por causa da maldade dos homens. A maldade estava tão grande que Deus olhou lá de cima e disse: não dá para continuar. Mas Deus encontrou uma família, a família de Noé, uma família justa, e Deus disse: não, por amor a esses justos, eu não vou destruir todos. E chama Moisés e manda ele construir a arca. Com certeza você vai estar perguntando aí. Noé, eu estou trocando de novo. Então toda vez que eu falar Moisés, vocês vão lembrar que é Noé. Tá? Obrigado. Então Noé, Deus chamou Noé para construir essa arca, e ele construiu a arca. E aí com certeza você deve estar se perguntando: o pastor está ficando doido. O que tem a ver a história de Noé com a igreja de Deus? Para dar um nó maior na cabeça de vocês, antes de vocês compreenderem o tema completo, eu vou passar um vídeo, tá? Preste atenção no vídeo, porque você já viu esse filme. Em algum momento você assistiu o filme. E eu fiz uma edição de parte do filme, tá? Então está editado, e aí você vai acompanhar essa edição. Isso aí. Vou ficar devendo o vídeo para vocês. Mas eu vou contar o vídeo, tá? Eu vou contar o que acontece no vídeo. Ele está aqui. Alguma coisa deu errado aqui no PowerPoint. Esse vídeo, ele conta a história do Titanic. Todos vocês já assistiram o vídeo do Titanic. O que aconteceu com o Titanic? Quando o Titanic foi lançado ao mar, alguns dizem que foi o proprietário da Starline. Outros dizem que foi o capitão Smith, foi o último capitão
ele estava aposentando e recebeu a missão de conduzir o mais importante navio da época, maior navio. O Titanic foi construído com uma capacidade de 5 compartimentos. Ele poderia viajar com 5 compartimentos furados, sem nenhum problema. Só que o Titanic sofreu a barreira em mais de 5 compartimentos. Quando o comandante Smith, volto a dizer, uns dizem que foi ele, outros dizem que foi o dono da companhia, quando olhou para o navio, disse: nem Deus afundará. Essas são as palavras mais malditas da história. Maldita nos 2 sentidos, né? Nos 2 sentidos da frase. Então, o Titanic viajou por cerca de 24 horas e bateu numa iceberg, uma pedra de gelo, que não deveria fazer nada com o casco do navio, que era de ferro. Mas o navio avariou em 6 lugares, mais de 5. E o navio, dentro de 1 hora depois do acidente, ele começou a naufragar. Então, no final do vídeo, eu coloquei um outro vídeo da Arca de Noé. A Arca de Noé, quando os engenheiros náuticos, eles analisam a Arca de Noé, eles dizem: impossível esse navio navegar. Há muitos que não acreditam na arca porque a quantidade de animais e o tamanho da arca era impossível. A madeira era madeira de cipreste, madeira que não é tão resistente assim. E o dilúvio, quando a gente pensa no dilúvio, o que a gente pensa? Chuva, né? Só que o dilúvio não foi apenas chuva, era a água de cima e as fontes das águas rompendo de baixo para cima. Então, você imagina aquela revolução. Eu não sei quantos de vocês já viajaram em mar alto, ou, para nós aqui, muito mais perto, a Baía do Marajó. Eu, quando era garoto, meu pai pilotava um barquinho indo lá do Jussara, interior da Ilha do Marajó, no rumo de Belém. E eu algumas vezes viajei com ele nessa canoa à vela. A gente gastava 3 horas para atravessar a Baía do Marajó. Sim, a Baía do Marajó. E eu peguei algumas tempestades na Baía do Marajó. A Baía do Marajó é temida pelos capitães de grandes navios. Só navega nela quem é prático da região. Hoje, talvez com o GPS e tudo mais, talvez já seja mais fácil. Mas a canoa joga de um lado para o outro. E a arca não era um barco muito grande. Qual era a diferença entre a arca e o Titanic? Na imagem ali dá para a gente ver, tá? O texto é o texto que a gente já leu. Aqui, esse pontinho branco é um ônibus. Esse ônibus que a gente pega para ir para Belém, rodar aqui dentro, tá? Ele representa um ônibus. Esse aqui é o Airbus, é um desses aviões que pousa aqui no aeroporto de Belém. Tá? É um avião relativamente grande, não é o maior do mundo, mas é um avião grande. Tá? Aqui você tem o Titanic, a arca, e preto aqui é o Titanic. A diferença de tamanho, a diferença de material, esse aqui é todo de ferro, e por trás está até pouco tempo, um dos maiores navios do mundo, Kimmerer 2. Tá? Então, aqui só para a gente ter essa relação. Então, qual foi a real diferença entre a arca e o Titanic? Lembram da frase que foi falada quando o Titanic foi lançado? Nem Deus afundará. Ou seja, o Titanic navegou sem Deus.
a arca foi sustentada pela mão de Deus. Esse é o grande diferencial. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas a arca... Primeiro, quantas pessoas entraram na arca? Vocês sabem? Vamos para a Bíblia. Alguns sabem já, mas vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 7, verso 13. Página 7. Quantas pessoas entraram na arca? Quem vai ler para mim? Vê que todos já acharam. Quem vai ler aí com essa voz bem forte? Locutor ou locutora? Pode ler. Nesses entraram a Noé, seus filhos, Sem e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Não foi Moisés, né? A gente já sabe que não foi Moisés que entrou na arca. Então Noé, a Bíblia diz que Noé, seus 3 filhos, 4, cada um com a sua esposa. Quantos entraram na arca? 8. Entrou mais alguém? Não. Agora vem a próxima pergunta. Vamos ver se vocês são bons de matemática. Quantas pessoas a arca salvou? Quantos entraram? Quantos a arca salvou? Quem ensinou matemática para vocês? Quantas pessoas a arca salvou? A arca não salvou ninguém. Quem salvou foi Deus, usando a arca como instrumento para aqueles que estavam salvos estar dentro. Entenderam a ideia? Isso. Agora vem a pergunta séria. Quantas pessoas a igreja, eu não estou falando de qualquer igreja, a igreja de Deus já salvou até agora? Quantas? Quantas pessoas a igreja de Deus já salvou até agora? Olha, então eu estou gostando que vocês estão pensando. A igreja não salva ninguém. Mas então para que é a igreja? Para que serve a igreja? Se ela não salva ninguém. Vamos lá para Atos capítulo 4, verso 12. Olha o que a Bíblia diz aí. Atos 4, 12. Página 834, Novo Testamento. Atos 4, 12. Vamos ler? Alguém para ler para nós, bem alto, bem forte? Vamos lá. Todo mundo achou já, né? Vamos lá, quem vai ler para nós? Então, Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual é posto que sejamos salvos. e quem é então esse nome pelo qual nós somos salvos? Jesus Cristo. A gente já aprendeu isso desde o primeiro dia, né? A nossa salvação é graça dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado e de toda a humanidade. Amém. Tranquilo? Então a igreja não salva ninguém. Pastor, eu posso ser salvo na católica? De repente sim. Eu posso ser salvo sendo batista? De repente sim. Eu posso ser salvo sendo adventista? De repente sim. Agora nós vamos entender que
que Deus tem uma igreja, assim como Ele mandou construir uma arca. E qual é a finalidade desta igreja que Deus tem e que a Bíblia apresenta? Ok? Deus, Ele tem filhos em todas as igrejas, mas a partir do conhecimento que eles têm. Tem muita gente lá fora sinceramente enganada. Tá? Tem gente em algumas igrejas sinceramente enganadas, e a gente já viu alguns erros teológicos que são ensinados em algumas igrejas. Tá? A gente já viu durante esse estudo. Bom, então salvação só vem através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora observe uma coisa. Vou voltar àqueles 3 passos da nossa salvação. Eu disse que eu ia falar muito dele, né? O primeiro passo chama-se justificação. É o que Jesus fez por mim. Ele me salvou, Ele salvou você. Amém? Amém. Ele. Não é a igreja. Tá? Agora vejam bem. Quem foi que salvou Noé e a sua família? Deus, Jesus. Tá? Foi Ele que salvou. Agora, quem permaneceu salvo? Só os 8. Mas a salvação não era para todo mundo que quisesse? Todo homem ou mulher na época de Noé que quisesse ser salvo, seria salvo. Mas ele teria que permanecer salvo dentro da arca, porque o dilúvio continuaria. O dilúvio ia ocorrer de qualquer forma. Já estava determinado por Deus. Agora, eu não quero morrer no dilúvio, eu tenho que entrar na arca que Deus preparou para salvar os que quisessem permanecer salvos. Então a igreja é para salvar? Não. Ela é para quê? Para manter salvo aqueles que aceitaram a salvação de Cristo Jesus. Então esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é salvar, mas é manter salvo aqueles que. Então só permanecerá salvo quem entrar na igreja. Que igreja? Qualquer uma? Não. Eu até gostaria de dizer que qualquer igreja salva, mas para eu dizer isso, eu tenho que contradizer a Bíblia. Entenderam? Eu não posso dizer isso, que qualquer igreja salva. A Bíblia determina qual é a igreja verdadeira. Não é a pastora Adegas que inventa, é a Bíblia. A Bíblia apresenta e vocês vão ver. Tá? Então, a igreja é o nosso barco de salvação hoje, para permanecer salvo. Nunca esqueçam disso, tá? Bom, então vamos agora à pergunta-chave. Você deve estar perguntando, pastor, então qual é a igreja de Deus? Eu acho que essa é a pergunta mais importante para se responder hoje, né? Qual é a igreja de Deus? Tá, vocês não vão fazer essa pergunta para mim, vão fazer para a Bíblia. E nós vamos agora apresentar alguns tópicos que pode refletir em alguma igreja, mas eu não vou citar nomes de igreja, tá? Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é achar a Bíblia, mas de repente ao falar de alguma coisa que se coloca, então isso pode refletir para a igreja. Então vamos começar por um texto bíblico, dois textos, melhor dizendo, nós vamos apresentar no livro de Apocalipse. Pode procurar lá no Apocalipse. Dois textos que vão apresentar duas igrejas. Duas igrejas. A propósito, você sabe quantas igrejas tem hoje no mundo? Alguém tem ideia de quantas igrejas tem no mundo hoje? Eu vou ser mais específico. Quantas denominações religiosas tem no mundo hoje? Não, vamos voltar para a primeira pergunta. Quantas igrejas há hoje no mundo? 2. A verdadeira
Olha, você que está filmando, eu vou falar esse negócio aqui que não pode muito estar sendo apresentado, mas eu vou falar assim mesmo. Eu era pastor de uma igreja aí, e eu fui convidado para conhecer o Banco Central do Brasil. Fui convidado para conhecer o Banco Central do Brasil. E quando eu cheguei ali, 13º andar, lá em cima, a pessoa que me levou para conhecer o caixa forte do Banco Central do Brasil. Privilégio que poucos mortais têm. Eu tive esse privilégio de conhecer. Eu estava entrando num portão que era mais ou menos o tamanho dessa igreja, o portão. E o meu amigo disse assim: nós estamos entrando no cofre do Banco Central. Eu era acostumado, quando falava em cofre, aquela latinha que a gente olha assim pelo. E agora eu estava entrando e tinha algumas empilhadeiras. Logo eu olhei para um lado, eu vi uma empilhadeira carregando uma caixa, mais ou menos de 1 metro cúbico, e eu olhei rápido e eu vi tudo verdinho, só de notas de 100 reais. Eu fiquei assim, tanto pouco aqui. Mas eu entrei, e aí logo do outro lado eu vi um bando de gente doido. Você sabe quando se diz que quem rasga dinheiro é doido, né? Mas eles estavam rasgando dinheiro lá, e eu fiquei impressionado com aquilo. E aí eu fiz uma pergunta boba para o meu amigo. Eu perguntei para ele: meu irmão, me diz uma coisa, o seu pessoal aqui, eles conhecem uma nota falsa? Pastor, é só pegar na nota e eles sabem que é falsa. E agora veio a pergunta boba. Eu disse: puxa, mas eles tiveram que pesquisar tudo quanto é nota falsa para descobrir a falsa, para saber qual é falsa? Não, assim. A gente conhece a verdadeira, a gente sabe tudo da verdadeira. E aí, se não encaixa com a verdadeira, é falsa. Alguém aqui já pegou uma nota de 30 reais falso? Alguém aqui já pegou uma nota de 30 reais falso? Não? Pegou de 50, de 30 não, né? Ninguém pegou de 30 até hoje. Ainda não fizeram a nota verdadeira de 30, então não tem nota falsa de 30. Porque para ter uma falsa tem que ter uma verdadeira. Você só tem a falsa se tiver a verdadeira. Então, a gente vai se preocupar mais com a igreja verdadeira do que com alguns detalhes do falso. Tá bom? Então, a Bíblia apresenta duas igrejas. Apocalipse 12, página 946. Apocalipse 12, verso 1. Esse está fácil de achar, né? Todo mundo já achou. Quem vai ler para nós? Virou-se o dragão. 12, 1. 12, 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida no sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ok. Eu já falei para vocês que na profecia, mulher, cadê? Mulher na profecia significa o quê? Igreja. Tá? Pastor, como é que o senhor sabe disso? Lá em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 2, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho preparado-vos para apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. A igreja, ela sempre é representada como a esposa de Cristo. E você sabe que a igreja não é isso aqui, tá? Igreja está aqui, ó, somos nós, tá? Pessoas que fazem a igreja de Deus. Então, mulher. Então, João viu o quê? Um sinal no céu, a saber, era o quê? A gente pode traduzir aqui por igreja. Uma igreja vestida de quê? De sol.
Na Bíblia, Jesus é apresentado como o sol da justiça, tá? Jesus é apresentado como o sol da justiça. E ela tinha na cabeça uma coroa. Quantas estrelas? 12 estrelas. Se você pegar essas 12, a coroa, ela representa poder, tá? Poder de Deus aqui representado nesse caso. 12 estrelas. Na época do povo de Israel, 12 tribos, 12 patriarcas. Na época do Novo Testamento, 12 apóstolos. E na Nova Terra, 12 portais. Observam como esse número 12 é significativo? E essas estrelas representam a igreja de Deus. Eu vou recomendar para você em casa ler o capítulo 12 todinho, porque ele todo se refere à igreja de Deus aqui na terra, tá? Nós vamos ver mais um texto pelo menos dele hoje. O outro texto é Apocalipse 17 e o verso 1. Olha um pouquinho aí mais para frente. Apocalipse 17, 1. Podemos ler? Quem vai ler para mim? Um dos 7 anjos pedindo as 7 taças, veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ok. Veja, se fosse prostituto, seria homem, né? Não teria nada a ver com igreja. Mas prostituta aqui é mulher. Ok? Nenhum demérito para as mulheres. Mas neste aqui, quando ele fala prostituta ou meretriz, outras traduções dizem, ele está falando de uma mulher. E mulher na Bíblia é o quê? Igreja. Então ele está falando de uma igreja de novo. Essa igreja, por ser meretriz, uma meretriz não tem um esposo, ela anda com vários homens. Não é essa a realidade da meretriz? Lembram do segundo mandamento? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, tá? Só que a meretriz, ela tem outros deuses, tá? E ela se acha sentada sobre muitas águas. Quando você pega em profecia águas, significa povos, tá? Significam povos. Então, essa igreja, ela não é uma igreja pequenina, ela é uma igreja que tem um domínio amplo, quase universal, tá? Quase universal. Então, aí você já pode ver a diferença entre as duas igrejas. A igreja verdadeira e a igreja falsa. Capítulo 17 também recomendo você ler. Ele fala sobre as igrejas falsas, tá? Ou seja, toda igreja que não se encaixa com as qualidades que a Bíblia apresenta da igreja verdadeira é falsa. E aí eu vou dizer uma coisa. Eu até já falei em algum momento sobre isso aqui. Eu às vezes fico triste quando eu vejo alguém evangélico falando mal da igreja católica e seguindo o que a igreja católica manda. Você entende? Eu não posso falar mal de uma igreja e seguir o que aquela igreja manda. Eu tenho que seguir o que a Bíblia manda, não o que a igreja manda. Tá, então vamos avançar. Nosso tempo é pouco. Tá? Então, a igreja e águas povos. A igreja de Deus, ao longo da história, tem 4 fases. Vou passá-las rápido, mas a gente precisa. A primeira fase foi a fase do Éden. Deus instituiu a sua igreja com Adão e Eva, um casal. E essa igreja deveria crescer pura. Mas o que acontece com a igreja do Éden? Lembra da história da serpente e tudo mais? A igreja apostatou. E aí Deus levanta um outro povo
para representar a sua igreja, que é a igreja do deserto, povo de Israel. Deus tira o povo de Israel do cativeiro, leva pelo deserto para Canaã. O que aconteceu com o povo de Israel na história? Apostatou também. E aí vem o próprio Senhor Jesus e cria a igreja apostólica, que a gente chama de igreja apostólica. O fundamento é Cristo, não os apóstolos, mas a gente chama de igreja apostólica, tá? Então, nesse período, a igreja ressurge com os elementos corretos apresentados por Jesus. E os apóstolos começaram a pregar a doutrina de Cristo. Só que essa igreja, o que aconteceu com ela? Também apostatou. E nós temos a igreja de hoje, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ela, então, a igreja nessa fase, que é a última fase da igreja nessa terra. Olha, vamos começar desmistificando uma coisa. Há um texto na Bíblia, de Mateus capítulo 16, abre lá. Mateus 16, o verso chave é o 16, mas eu quero ler o 15 até o 18. Depois nós vamos focar no capítulo, no versículo 16. Todo mundo achou? Página 746. Quem vai ler para nós? Mateus capítulo 16, versos 15 a 18. Pode. Então, Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o Não, irmã. Mateus 16, 15 a 18. Ao que Jesus perguntou: vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barba, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu falei que o foco seria o 16, não, 18, tá? Então, o verso 18, ele é utilizado, e aqui eu preciso dizer o nome da igreja, pela Igreja Católica, para fundamentar a teoria de que a igreja, a partir de então, foi fundada na pessoa de Pedro. Que Jesus teria entregue as chaves da igreja para Pedro, e aí começa a dinastia papal. Tá? Começa a dinastia papal. A gente precisa agora interpretar o texto, para a gente entender se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Então vamos lá. Nós vamos pegar um pouquinho agora de grego, tá? A gente vai pegar um pouquinho de grego para a gente entender a coisa. Espero que dê para vocês lerem. Nessa frase, nesse texto, nós vamos começar com essa frase. Tu és. Jesus está falando para quem aqui? Para quem Jesus está dizendo tu és? Tu és Pedro. Tranquilo, né? Tu és Pedro. E aí vem a frase, a parte que é complicada. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vamos lá. Quem é a pedra aqui? Ok? Então, isso
analisando no português. Veja, eu não posso dizer, me lembra teu nome? Mari. Eu não posso dizer, tu és Mari, e sobre esta Mari edificaria a minha igreja. Tem lógica? Mari é ela. Aqui é um banco. Tá? Só que no português, a aparência é de que é a mesma coisa. Quando Jesus está falando da pedra, parece ser a mesma coisa, mas não é. Então vamos para o grego. Vamos lá. Olha como é que Jesus apresenta aqui a coisa. Pedro, está grafado. Dá para ler ali como está grafado? Quer dizer, dá para ler não, dá para ver, né? Petros. A palavra no grego para Pedro, tu és Petros. Pedro, traduzido Pedro. Então, tu és Petros. E aí vem a segunda palavra, que é a palavra pedra, está ali gravada, tetra. Então, Petros e tetra são duas palavras diferentes. Então, quando Jesus está se referindo a Pedro, ele usa a palavra tetra. E sabe o que significa no grego essa palavra tetra? Fagulha, pedrinha, pedra lascada. Se você for no léxico grego, significa isso: pedregulho, pedra lascada. Hoje, na construção, a gente diria é seixo, pedra miúda. E quando você vai construir uma casa, o que é que você faz? Você joga pedra, joga areia, cimento, para formar uma pedra tipo rocha, para construir a casa. Não é assim que se faz? Então você não constrói a casa jogando pedrinha no chão e construir em cima dessas pedrinhas. O que é que vai acontecer se fizer isso? A casa vai ruir, tranquilamente. Bem, então, pedra significa pedra, rocha. Tá? Então, pedra, rocha. E a Bíblia apresenta a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, referindo-se a quem? A Cristo. Alguns teólogos eles usam a seguinte ideia: quando Jesus está falando com Pedro, ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus aponta para si mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, se você voltar um pouco no capítulo e ler um pouco antes, você vai ver que Jesus chama Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Deus iria fundar a sua igreja sobre alguém que era tão volúvel? Nenhum ser humano, nenhum, teria essa capacidade para que a igreja fosse fundada nele, tá? Edificada nele. Então, não existe essa ideia de uma dinastia papal na Bíblia. Não existe. Tá? Então a gente descarta completamente essa situação. Agora eu vou começar a mostrar algumas, não vou poder mostrar todas por causa do tempo, mas algumas características da igreja de Deus. Tá? Então vamos lá, começando aqui em Mateus 4, 23. Mateus capítulo 4, verso 23. Vamos ver o que Jesus fazia. Nós vamos igualar a igreja de Deus com as obras de Jesus. Agora a gente tem que ter cuidado, porque as obras da igreja, elas se confundem, tá? Deixa eu colocar uma coisa. Hoje a gente tem muito fake news na história, não tem? Hoje só se fala em fake news, que é mentira. A mentira, ela sempre é completa. A mentira tem um pouquinho de verdade. Toda mentira tem um pouquinho de verdade, que é para poder enganar. Se ela não tiver um pouquinho de verdade, não engana. Então, cuida com isso. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto. Percorria Jesus toda a Galileia fazendo o quê? Ensinando. Tá? Então Jesus ensinava as pessoas.
O que é que eu estou fazendo aqui? Representando a igreja de Deus, eu estou ensinando a palavra de Deus. Tá? Então é importante. Ele fazia o que mais? Pregava. Cada culto na igreja adventista a gente prega a palavra. Aí é o proselitismo. Tá? Então prega-se a palavra. Há outras igrejas que pregam? Há outras igrejas que ensinam? Tranquilo. E a outra coisa, e essa aqui eu quero ter cuidado, Jesus também ia fazendo o quê? Curando. Irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande com essa parte. Imagina que você chega aqui comigo e diz assim: pastor, eu estou com uma dor de cabeça intensa. Eu ponho a mão na sua cabeça, oro e você diz: passou a dor de cabeça. Milagre. Isso é fácil ou difícil? É fácil ou difícil? Fácil. Fácil. Agora nós não podemos esquecer que existem curas que acontecem pela fé da pessoa que foi, e curas que são o próprio inimigo que põe e tira. Então nós temos esses dois aspectos. Então, só esses três aspectos aqui ainda não dá para a gente ter uma clareza toda da igreja de Deus. Tá? Na igreja adventista tem cura? Tem. Olha, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Esse rapaz é o Rony. O Rony, eu vou tentar resumir a história dele. Eu tirei essa foto dele a pedido da família. Esse rapaz, ele foi atropelado por uma Kombi. E lá no local, todo mundo já tinha dado ele como morto. Mas levaram ele para o hospital. Chegou no hospital, constataram a morte dele. Traumatismo encefálico, morte. Só que o rapaz da maca, que transporta a maca, quando já ia levar ele para preparar o corpo, viu o sinal de vida nele. Chamou os médicos, constataram que ele ainda tinha sinal de vida e resolveu cuidar do Rony. O Rony passou 21 dias no hospital. No 21º dia, eu fui chamado. Ele não era membro do meu distrito, mas o distrito dele estava sem pastor e um irmão de lá veio me procurar se eu podia ir lá ao lado do Rony. Eu fui fazer a unção do Rony. Tá? A diferença de unção para a extrema unção é que a unção a gente prepara a pessoa para a vontade de Deus. A extrema unção prepara para a morte. Tá? Então, assim, bem rápido para a gente entender. E eu fui, e naquele dia entrei e orei pelo Rony. Orei pelo Rony, ungi ele e voltei para minha casa. No dia seguinte, o irmão que me levou me ligou: pastor, o senhor sabe o que aconteceu com o Rony? Primeira coisa que veio na minha mente: o Rony faleceu. Eu disse: pastor, o médico passou e o Rony saiu do coma sem nenhuma sequela, sem nenhum problema, e o Rony foi tratado. O médico disse: não precisa mais ele ficar aqui. E eu, numa programação grande da igreja, cerca de 500 pessoas, eu estava falando de milagres e falei do Rony. Eu, na verdade, como eu vi ele desse jeito aqui, eu não conhecia ele, eu não tinha tido contato anterior com ele. E eu estou contando a história dele. Aí o irmão levantou a mão. Pois não, meu. Pastor, o Rony está bem aqui sentado. Olha. O Rony estava sentado no auditório me escutando contar a história dele. Eu tenho um vídeo até que eu gravei a respeito da situação. Então existem milagres também na igreja de Deus. Mas existe milagre também em outras igrejas. Assim como existem falsos milagres, existem milagres verdadeiros também, que estão ligados à fé da pessoa. Então veja, eu estou dizendo isso para vocês para deixar claro que a gente não pode se prender apenas num fato, mas a gente tem que ver um contexto todo. Tá? Então vamos lá.
Agora eu vou apresentar para vocês as duas principais características da igreja de Deus. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 12, é o que a irmã ia ler agora, e o verso 17. Apocalipse 12, 17. Todo mundo achou? Amém. Se tiver alguém que não achou, diga, porque eu quero que todo mundo leia esse texto na Bíblia, junto com a gente. Ok, vamos ler então. Irou-se o dragão contra a mulher. Para um pouquinho aí. Quem é o dragão? Satanás, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Contra quem? A mulher é a igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Qual é o restante da descendência da igreja? Não, calma. O que são descendentes da igreja? Os obedientes a Deus. Lembram que o problema lá no Éden foi desobediência? Os membros da igreja de Deus são obedientes. E aí eles fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Lhes apresento este livro. Tá? Aqui estão os mandamentos de Deus, incluindo os 10 mandamentos que foi escrito pelo dedo de Deus. Tá? Aqui está a vontade de Deus para a nossa vida. E tem o testemunho de Jesus. A gente já estudou aqui sobre o testemunho de Jesus. É o espírito de profecia que nós acreditamos estar no ministério de Ellen White. Tá? Está lá em Apocalipse 19, 10. Tá? Prostrei-me aos teus pés para adorá-lo, e porém me disse: não faças isso, que sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a gente tem isso aí bem claro. E aí nós acreditamos isso no ministério de Ellen White. Vou fazer uma pergunta para concluir. Vou fazer uma pergunta. Antes eu vou criar um contexto para a gente fazer a pergunta. Imagina que você quer ir para a Ilha do Marajó. E aí você chega lá no porto de Belém e vai lá onde o rapaz tira a passagem. E ele diz assim para você: olha, tem 2 barcos saindo agora. Estou criando uma história, tá? Tem 2 barcos saindo agora. Tem a Arca, a passagem dela custa R$100. E tem o Titanic. A passagem do Titanic custa R$10. Em qual deles você embarca? Você não vai roubar o seu próprio bolso. O Titanic luxuoso, a Arca fedorenta, cheia de bicho, a Arca R$100, o Titanic 10, você vai na Arca. Sabe qual é o ponto aqui? Você conhece a história. Você conhece a história. Você vai na arca porque você sabe que a arca está sendo segura pela mão de Deus. Irmãos, durante esses 18 noites, mais ou menos, que nós passamos aqui estudando, eu apresentei para vocês tudo sobre a igreja de Deus. Suficiente para vocês começarem uma caminhada rumo com Cristo. Ontem, no último estudo, eu falei sobre o batismo. O batismo é a porta de entrada para a igreja de Deus. Não adianta eu ficar
com saudosismo, achando que, mas os meus amigos estão todos lá. Não, eu preciso fazer parte da igreja de Deus nesta terra. Por quê? Porque ela é o barco de salvação que Deus deixou para nos levar seguros para a Canaã celestial. E olha, hoje eu quero fazer um apelo diferente de todos os que eu já fiz. Eu quero fazer um desafio para dois, três corajosos que ainda não foram batizados, que não fazem parte desta igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que essa é o grande diferencial da igreja verdadeira para igrejas falsas. Esse é o grande diferencial do que quer fazer parte desta igreja. Eu quero duas coisas. Eu quero orar por você de forma especial, tá? Não só aqui, mas eu quero levar o seu nome para orar em casa e quero te desafiar para você participar do próximo batismo nesta igreja. Quem é o primeiro? Que quer entrar na arca de Deus, não no Titanic do mundo. O Titanic tem festas, tem muita coisa agradável, mas não tem a verdade, não tem Deus. Há alguém que quer dizer assim, não para o pastor Alex, mas dizer para Deus: Senhor, eu vou ser o primeiro. Quem vai ser o primeiro? Eu quero orar. Amanhã pode ser muito tarde. Amém, irmã. Deus te abençoe. Eu quero orar por você aqui na frente. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Fica aqui do lado. Há mais alguém? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo se quer libertar. Há mais alguém? Já tem alegria no céu suficiente por um. Amém. Já tem. Mas Deus não quer um, Ele quer todos. Deus quer todos aqueles que querem se colocar nas suas mãos. Deus não queria deixar você de fora. Mais alguém? Se você está se preparando para o próximo batismo mais na frente, não importa, eu quero orar por você. Eu quero que você esteja na mão de Deus. Eu quero colocá-lo na mão de Deus para que Deus realmente cuide da sua vida e você possa, no futuro, logo estar com Deus. Quem é o próximo? Lembre-se, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer pensar. Vamos lá? Quem vai ser o próximo? Que vai entrar na água. Lembre-se que no Noé entrou mais de 7 pessoas. Quem vai ser o próximo? Olha, eu não gosto de ser muito empático em apeso, porque eu gosto que as pessoas tenham vontade para responder. Mas eu não queria que você saísse daqui sem a certeza de que você teve toda a oportunidade. A partir de agora, escuta bem o que eu vou dizer agora. Você pode dizer, pastor, o senhor está forçando. Não. A partir de agora, a minha responsabilidade, a responsabilidade do pastor Alex, com a sua salvação, acabou. Isso não quer dizer que eu vou lhe abandonar, que a igreja vai lhe abandonar, mas a minha responsabilidade acabou. A partir de agora, é você e Deus. Você não poderá mais dizer para Deus: Senhor, olha, eu era ignorante, eu não sabia. Quando eu digo que nas outras igrejas terão pessoas salvas, são pessoas que não tiveram a oportunidade que você está tendo de conhecer a palavra de Deus como é. Pastor, eu ainda tenho tudo. Não tem problema. Vamos estudar, vamos avançar. Tá? Sempre vai ter a oportunidade e a possibilidade de a gente crescer. Mas eu vou concluir com a oração. E se porventura você, no seu coração, disser assim: eu estou com vergonha de ir lá na frente, diga para Deus assim: Senhor, eu estou com vergonha, mas eu quero também. Então eu vou convidar todos a ficarem em pé onde estão. E
E se você ainda quiser responder o chamado de Deus para essa noite, vem na frente. Amém. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. É isso aí. A gente está pronto para tirar as dúvidas, tá? Será que tem mais alguém? Eu vou orar, tá? Mas você pode ainda vir à frente, porque Deus quer isso. Oremos. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque durante essas noites nós estivemos aqui estudando a tua palavra, conhecendo a tua vontade para a nossa vida. Algumas pessoas que estão aqui talvez nunca tiveram o privilégio no passado de conhecer tanto a mensagem da tua palavra como agora. Por favor, Senhor, cuide de todos. Mas especialmente nós oramos por estas duas irmãs que vieram para frente. Amém, Senhor. Elas tomaram a melhor e mais sábia decisão da vida delas. Elas vão se preparar para que no próximo batismo elas possam estar também descendo as águas batismais e selando a sua vida contigo através do santo batismo. Amém, Por favor, Senhor. Senhor, em nome do Espírito Santo, capacita-nos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã, Deus te abençoe, tá? Deus lhe abençoe na decisão. Deus abençoe. Gente, não sai ainda, porque agora tem a parte social. A parte social vai começar aqui e vai terminar lá, tá? Lembra que eu tenho falado que esses brindes aqui a gente ia dar para os que estão participando, tá? Então a irmã Nália, nós vamos fazer assim. Quem assistiu e está presente não é os membros já da casa da igreja, nossos irmãos que estão visitando, tá? Então, quem assistiu, eu creio que vai dar para todos receberem. Mas vai ser assim, o que mais assistiu vai ser o primeiro a vir escolher o seu presente aqui. Depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Aí se tiver 6, aí o sexto e menos assistiu vai ficar fora. Tá bom? Então, irmã Nália, vem cá e diga para nós quem são as pessoas que vão levar essa bênção para casa. Mas eu digo para vocês que a bênção maior não é isso aqui, tá? A bênção maior é a palavra de Deus. Amém. A irmã Shirley foi a que mais, não 100%, né? 100%. Mas Shirley, vem cá. Vem escolher aqui o seu presente. A senhora é a primeira que participou de todas as noites. Pode escolher ali. Qual a senhora pegar é o seu. Escolha. O que a senhora pegar é seu. Pronto. Cadê a foto? Cadê a foto? Isso, a gente está tirando ali a foto. Parabéns, viu, irmão? Valeu a pena ser fiel, né? A segunda pessoa, Leiciane. É isso? Também, cara, recebeu seu bem. Escolha. Escolha qual for o mais importante para ti. Pronto. Cadê a foto? Parabéns, viu, irmãs? Vamos ver quem vai ser o terceiro. Marli Rodrigues. Escolha lá o seu, irmão Marli. Tem 3 aí. Qual é? Olha. Parabéns, viu? A gente deixou que a pessoa escolha porque, deu certinho, né? Cada um escolheu aquilo que realmente queria. As próximas que mais participaram é a Lívia. E a dona Maria do Carmo. Aquela que falou antes que não assistiu o batismo dela, não vai Tá. Nós vamos fazer o seguinte, como elas participaram, nós vamos guardar o brinde delas e a igreja vai entregar depois o brinde delas, tá? Maravilha.
Que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora ali para trás, nós vamos ter a parte social. Foi preparado, não foi? Então vamos para lá.